Congresso Acadêmico Unifesp 2022, título do trabalho: A Teoria do Comportamento Planejado Estendida e a Avaliação do Letramento Nutricional aplicadas à rotulagem de alimentos, desenvolvimento e validação de questionário para a população brasileira. Este trabalho foi elaborado pela aluna de graduação em nutrição Isabel, sua orientadora, professora doutora Elke e a doutoranda Raíza. A rotulagem de alimentos tem como principal função orientar os consumidores sobre o valor nutricional do alimento, possibilitando escolhas alimentares mais saudáveis. Entretanto, alguns indivíduos têm dificuldade para compreender as informações. Por isso, em outubro de 2020, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou a RDC número 429, que dispõe sobre a rotulagem nutricional frontal de alimentos embalados, a qual consiste no uso de selos de advertência que indicam a presença de componentes considerados de risco para a saúde humana quando consumidos em excesso. Essa estratégia pode ajudar no combate às doenças crônicas não transmissíveis, que são a principal causa de mortalidade no mundo. O objetivo deste estudo foi desenvolver e validar um questionário que avalie o conhecimento, os preditores de comportamento, a percepção de risco e letramento nutricional das doenças crônicas não transmissíveis pelos consumidores brasileiros por meio da rotulagem de alimentos. O desenvolvimento do questionário foi baseado na literatura científica norteada pela teoria do comportamento planejado. Foram realizadas rodas de conversa entre os membros do Observatório de Rotulagem de Alimentos para avaliar as primeiras impressões sobre o conteúdo do questionário. Para a validação do questionário, fez-se uso do coeficiente de validade de conteúdo para cada item do instrumento. A validação passou por 2 grupos. O primeiro foi um grupo de 5 experts brasileiros na área de nutrição e rotulagem de alimentos e um membro da Anvisa. O segundo foi a população-alvo, 30 pessoas divididas nas 5 regiões brasileiras, respeitando o perfil da população. Os 2 grupos responderam às questões por meio de uma escala Likert de 5 pontos, no qual o primeiro grupo avaliou o nível de adequação dos indicadores, clareza de linguagem, pertinência prática e relevância teórica, e o segundo, clareza de linguagem e entendimento. Ambos os grupos eram motivados a sugerir e comentar cada item avaliado. O ponto de corte escolhido para indicar níveis adequados dos indicadores foi de CVC maior ou igual a 75. A partir da roda de conversa da literatura científica, foi elaborado um questionário com 72 itens. Uma das principais discussões que surgiram durante a roda de conversa com os membros do ORA foi que o questionário estava utilizando termos muito técnicos que talvez não seriam compreendidos por parte da população-alvo. Por isso, os termos hipertensão, dislipidemia e intolerância à glicose foram alterados para expressões mais populares, como pressão alta, colesterol alto e níveis altos de açúcar no sangue. Após a avaliação do grupo de juízes expertos, os indicadores de pertinência prática e relevância teórica alcançaram CVC maior ou igual a 75. No entanto, 20 itens apresentaram CVC menor do que 75 com relação à clareza de linguagem. As questões que avaliavam a percepção de risco e entendimento dos consumidores sobre gordura saturada, sódio e açúcar adicionado foram as que obtiveram menor CVC. As modificações foram feitas baseadas nas sugestões. Em relação aos itens referentes ao entendimento, o grupo alegou a ausência de clareza devido ao regionalismo, visto que as denominações de alguns alimentos eram específicas de determinadas regiões. Diante disso, foram excluídos alguns alimentos e incluídos outros, por exemplo, a mandioca, que também é conhecida como aipim ou macaxeira. As questões da seção Percepção de Risco foram comentadas pelos juízes expertos em relação ao termo alimentação saudável, o qual foi substituído por consumir alimentos saudáveis, visto que o primeiro termo compreende aspectos nutricionais, culturais, sensoriais, ambientais, sociais e de segurança dos alimentos, e não apenas ao consumo dos alimentos, que é o que o instrumento avalia. Foi sugerida também a inclusão dos consumidores em um contexto em que a pessoa estaria analisando o risco de consumir determinado alimento, dado que esse fator tem influência no desenvolvimento da DCNT. Decidiu-se que todos os responderiam segundo a visão de uma pessoa que deseja consumir alimentos mais saudáveis. Nessa variável, as questões dispunham de imagens de rótulos dos alimentos, as quais também sofreram mudanças. As tabelas nutricionais foram atualizadas no padrão como mostra a imagem, para deixar a pesquisa mais atualizada com a nova norma que entrará em vigor em outubro de 2022. Após a reformulação desses itens, eles foram reencaminhados para a avaliação dos experts. Na segunda rodada, todos os itens apresentaram CVC maior ou igual a 75. Na avaliação com a população-alvo, apenas um dos itens ficou com CVC menor do que 75, tanto na clareza de linguagem quanto no entendimento. Optou-se por excluir este item do instrumento. Após a validação dos 2 grupos, 71 itens fechados compõem o instrumento.
Os valores de CVC calculados para clareza de linguagem, pertinência prática, relevância teórica e entendimento estão dentro dos parâmetros aceitos pela literatura, mostrando que o instrumento possui grande potencial de aplicação para avaliar o conhecimento preditor de comportamento, percepção de risco e o letramento nutricional das DCNT pelos consumidores brasileiros por meio da rotulagem de alimentos. Os próximos passos serão a aplicação desse questionário com a população-alvo e o tratamento desses dados, que ajudarão a avaliar o impacto da implementação da rotulagem nutricional frontal no Brasil. Para finalizar, gostaria de convidar você para participar da minha pesquisa. Basta apontar a câmera do seu celular no QR Code que aparece na tela para ser direcionado para o link do questionário. Fique à vontade para tirar print dessa tela e compartilhar essa imagem com amigos e familiares. Desde já agradeço e qualquer dúvida estou à disposição no e-mail isabel.souza@unifesp.br.